Amém. Continuando aqui, né? Anima, gente. Foi bom, mas vai terminar comigo mesmo. Pior não fica, né? Então, já foi bom, né? Graças a Deus. Eu quero continuar aqui sem muita delonga, porque a gente ainda tem um período de fórum. E a ideia é que você tenha chances de perguntar. Eu sei que está puxado para mim também. Saí de casa muito cedo para chegar aqui. Volto, amanhã é aniversário da nossa igreja, eu que prego, eu tinha esquecido. Vou pregar amanhã, gente. Falei assim, gente, falar uma coisa, 4 anos aqui de DOC, a gente tem que refletir sobre a glória de Deus em Jesus. É muito importante. Então, assim, fazer um repeteco aqui, né? Ainda tem que orar, porque eu sou crente. Mas eu quero continuar aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Nada me anima mais do que falar de Jesus de Nazaré, nada. Talvez falar da minha família, da minha esposa, da minha filha e do meu filho que está chegando, mas todas as vezes que eu sou chamado para falar de Jesus, coração aqui, é que você não sabe o que passa por dentro da gente. Às vezes eu brinco, faço piada, às vezes quase sempre é para disfarçar o nervosismo, para ser aceito, porque você fala depois do Pedro, depois do Alex, aí é você. Então, tipo, aí assim, estão entendendo, né? Se eu tivesse tanta crise de ego, eu não dava nem para vir aqui. Aí eu procurei uma roupa que emagrecesse, mas não tenho nenhuma, eu sou gordo. Nem camisa escrito solo eu tenho, a minha é preta. Não tem como convencer ninguém, então vamos no que Deus quer mesmo. Foi tão bom que eu não entendi, não vou pedir explicação. O Bibo é massa, né? Gravando podcast, ele manda bem, né? Vai brincar comigo, mano. Beleza. Então, João capítulo 1. João capítulo 1, queria que você abrisse sua Bíblia. Prometo ser mais rápido do que eu tinha previsto. Mas também eu não posso deixar de falar as coisas que Deus tocou no meu coração aqui. Essa semana o Bibo me mandou um áudio e eu falei para ele assim, cara, eu já nem estou mais preocupado se eu serei bem ou mal sucedido, porque essa semana Deus falou muito no meu coração. Quando eu li esses textos, descobri coisas que eu não sabia, relembrei coisas que eu acho que eu sabia, mas tive tempo com Deus. Como é bom ter tempo com Deus. Leituras bíblicas do Evangelho. E aqui eu quero ler João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Prevaleceram. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória de Deus, glória do unigênito do Pai. Amém. Deus os abençoe. Seguindo a nossa lógica, você e eu vamos ser direcionados por tudo na vida a partir do conhecimento que fazemos, da leitura que temos a respeito de Jesus. Cristo é aquele que, segundo o texto que lemos, nos dá a possibilidade de ver a glória de Deus. Não apenas mais Moisés, não apenas mais os discípulos, não apenas quem andava com ele. Agora todos podem ver a glória. Mas muitos de nós não aceitamos a glória que parece ser em Jesus. Nós queremos consertá-lo. É claro que a glória não é um atributo de Deus. A glória não é um atributo de Deus. Eu não sei se você sabe disso, mas a expressão glória
ela significa todos os atributos juntos. Então, quando nós falamos de glória, nós estamos falando do resplendor de Deus, de tudo que Deus é e da sua glória. Todos os profetas do Antigo Testamento testificavam a respeito de um tema, de um atributo de Deus. Por exemplo, Isaías falava da santidade de Deus. Amós falava da justiça. Oséias falava da misericórdia. Mas apenas Jesus Cristo de Nazaré resplandecia a glória de Deus. Apenas ele falava de todas as coisas juntos, cumprindo o ofício também de profeta, sacerdote e rei. Apenas ele fazia essa conexão completa, esse resplendor da imagem exata de Deus. Jesus disse uma coisa muito séria, ele fala assim: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem de Deus, isso é brilhante. E ele diz depois, porque eu e o Pai somos um. Então quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Espírito. Eles se completam nessa plenitude. E aqui, o que nós temos que entender? Que se nós cremos que Deus se fez a expressão exata de si, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, nós temos que admitir e receber a pessoa revelada. Eu estava aqui falando com o menino, falei assim, Deus não tentou ser alguma coisa em Jesus. Deus se revelou em Jesus. Deus não queria mostrar alguma coisa dele em Jesus. Deus queria mostrar quem ele é em Jesus. E nós precisamos entender muito bem isso, porque senão teremos dificuldade com Deus Trino, não apenas com Jesus, não apenas com o Espírito, não apenas com Deus Pai. E hoje nós falamos sobre isso. A forma como nós olhamos para Jesus, a forma como nós percebemos Jesus, muda a nossa leitura, muda o nosso jeito de pensar, muda a nossa cosmovisão, muda o jeito da gente tratar nosso esposo. Muda todas as coisas. Brinquei um pouco a respeito da manjedoura, como nós tentamos consertar Jesus, isso é uma verdade. Nós não admitimos o fato de Jesus ter nascido onde nasceu. Quando você olha Jesus na manjedoura, é um alemão. Loiro, massa. Você fala assim, você quer brincar? Eu também falo alemão, porque o Alex falou, blinks and blinds. Você viu, né? Quem aqui falaria isso? Não é alemão. Ninguém sabe. Então, tipo, igual eu. Você chega lá pro neném Jesus e fala assim, rapaz, Jesus caprichou, hein, Maria? Ó, Maria é loiro. E José? José é tipo o Thor. Então, tipo assim, para dar uma junção dessa, para nascer um moleque bonito desse, entendeu? Mas a Bíblia fala, e os profetas profetizavam, que a sua aparência não era bonita. Entendeu? Traduzindo, senão a beleza nele, ele é o quê? Quem tem coragem? Feio. Quem tem coragem? Ninguém, mano. Porque você tem que falar que Jesus é o quê? Lindo mesmo, não sendo. Essas tentativas de consertar Jesus, os carneirinhos, bonito, né? Maria teve Jesus assim, foi para um spa. Porque nas fotos que você vê nas manjedouras é massa. E Jesus, ore-se assim, minha. Jesus vai depois, no 8º dia, José vai apresentar o sacrifício. E Lucas relata que José apresentou o sacrifício a partir de 2 pombos, 2 rolinhas. Por quê? Porque é pobre, irmão. Porque Levíticos fala que o sacrifício deve ser de um cordeiro, mas se a família não tiver condição, para apresentar-se então com 2 pombinhas, porque pombinhas tinha como comprar. Então esse menino não é um alemão. E nem nasceu lá por assim, acaso. Porque você pensa que Jesus nasceu na manjedoura por acaso, sim ou não? As hospedarias estavam lotadas, sim ou não? Jesus é Deus, sim ou não? Sabe de todas as coisas, sim ou não? Sabe que a hospedaria estaria lotada? Então por que não reservou para ele um lugar? Sim ou não? Fala para mim. Se você fosse Jesus, você dava uma reserva? Gabriel, desce lá. Sim ou não? Agora olha para mim, falando sério. Por que Jesus não nasceu na manjedoura? Por que Jesus nasceu na manjedoura? Porque as hospedarias estavam lotadas. Tremendo isso, né? Não, meu irmão. Jesus nasceu na manjedoura para ninguém passar essa vergonha.
para não correr o risco de nascer no hotel e alguém nascer naquele lugar. Foi previsto. Ele quis assim. Ele tomou o nosso lugar. Na sua primeira virtude, no seu primeiro segundo de vida, ele toma o lugar de alguém. Ele não caiu no acaso, ele sabia, ele quis, ele preparou. Porque ele gosta disso. Ele gosta da simplicidade. Ele ama a simplicidade. Mas o nosso Jesus não nasce na manjedoura. Está entendendo? Era rolinha, não era carneiro. Aí você fala assim, não, mas aí depois Jesus foi triunfando, né? Foi só assim. Tem um pregador na internet que fala que Jesus tinha casa na praia. Ah, massa, seria bom se ele tivesse, né? É muito... Posso falar uma coisa? É burro, porque assim... Pregador diz que pregador é burro, né? Da manchete, ô fuxico gospel, me pegaram. Não tem importância. Até porque quem lê o fuxico não é crente, né? Procurar uma porcaria dessa não dá. Então, o pregador fala que o fuxico... Tô fiado, acabou minha agenda. Aí Jesus vai, começa o seu ministério. Chega lá no capítulo 9, ele conversa com pessoas que queriam seguir Jesus, e os homens falavam assim para Jesus, te seguirei, Jesus, quero te seguir. Ou Jesus falava para as pessoas, sigam-me. Não. Aí Jesus fala uma coisa célebre, Jesus diz assim, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos. E nós ficamos aqui pensando em ave, e pensando em raposa. Não foi a única vez que Jesus chamou Herodes de raposa. Jesus chamou Herodes de raposa. Talvez Jesus esteja querendo assim, querem tranquilidade de vida? Sigam Herodes. O escudo romano era esculpido com uma águia. Talvez Jesus está dizendo, querem tranquilidade? Sigam a Roma. Mas quem me seguir, viverá comigo, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem aceita isso? Quem aceita uma caminhada dessa? Traduzindo, um filho do homem não tem travesseiro. Fazer seu travesseiro, sei lá, de pedra, de talhas, eu não sei do que. Mas aí você vai ver que a gente fala assim, não, mas aí vai dar certo. Aí Jesus vai ser batizado. Por quem? Antes disso, né? João Batista, o homem que vestia roupa estranha, comia comida estranha, e é tudo estranho. Mas é o profeta de Deus. Né? Você deve saber disso, né? Lucas lá, Anás, Caifás, não dá tempo de tudo isso, mas ele é o profeta de Deus. Eu gosto muito quando Jesus é batizado, vem lá a voz de Deus, Jesus que sai da água, ou não sei se ele sai, ou se fizeram só assim, mas... não sei. Eu não sei. Eu acho que foi só assim. Mas pode ter sido assim, né? E quando ele sai da água, ou a água sai dele, pode ter tido alguma coisa no grego ali, né? Vem lá o Espírito em forma do quê? De pomba. Tem várias coisas para a gente dizer aqui. Eu vou dizer mais uma do Centro de Pesquisas Avançadas. Daniel Coelho. Porque assim, se der errado foi eu, se der certo foi do Espírito. Vem? Então tá bom. Há duas expressões usadas para sacrifício. Uma é um cordeiro e a outra é uma pomba. E quando eu vejo no batismo, eu vejo as duas formas. Eu vejo a Trindade falando assim, nós vamos nos sacrificar por vocês. Mas não foi lá a águia, top, bico de ouro, os três, uma pomba. Aí Jesus vai continuar caminhando. Ele falou assim, não, agora tem que dar certo, eu vou escolher os discípulos certos. Começou com Pedro. Ora, adorava, no mesmo... em 3 versículos ele foi chamado de Pedro, Simão, Massa, ganhou a chave, e na outra, Satanás. 3 versículos. O cara foi do céu
ao inferno, né? Aliás, eu não continuaria sendo amigo de Jesus depois dessa. Ninguém melhor do que ele, né, para chamar alguém de Satanás. Então, assim, ele sabe bem como é, né? Então, assim, aí Pedro vai lá, anda na água, afunda. Pega a espada, dá na orelha. Então, Pedro, assim, se tivesse psicólogo naquela época, internava. Seriamente, um bipolar, assim, esquizofrênico. Doido. Pega João, chorão, tudo chora. Pega Judas, tinha problemas com a economia. Entendeu? Só gente resolvida. Pega Mateus, um cara adorado pelo povo. Pensa num cara que todo mundo gostava. Aí Jesus faz um time de 12. Homem assim que se juntasse, dava um. Mas beleza, deu certo, depois converteu, beleza. Só estou falando no começo. Não tem sentido Jesus escolher esses homens na praia, na praça, no campo. Ninguém faz isso, nem o Rabi faz isso, mas esse Rabi é diferente. Ele dá chances para os caras que foram reprovados, né? Você sabe isso da tradição. Então aqui, Jesus começa a falar assim, não acertei no convite dos discípulos, mas agora eu vou encontrar com gente séria. Agora vai dar certo. Vai lá, mulher samaritana. Mulher bem resolvida, tranquila. Jesus chega para conversar com ela, a mulher pega um pouco de água. Água viva, essa eu quero, aquela conversa toda. Vai lá e busca seu marido. Não tem marido. Verdade ou mentira? Mais ou menos. Pode ser verdade, pode ser mentira, porque ela não tinha. Ela tinha um amante básico. Talvez ela queria encurtar o papo. Já pensou se ela fosse falar dos 5? Jesus, falar assim, eu estou no 6º, é meu amante. Na verdade, é marido, a esposa dele é a Claudete. Mas assim, o primeiro você não sabe como é, não trabalhava, fica jogando FIFA. O segundo, tem uns caras hoje que brigam de FIFA, né? A esposa fala, meu casamento está em crise, o que está acontecendo? Minha esposa é muito chata. Eu falei, o que aconteceu? Não deixa eu jogar FIFA. Eu falei, meu irmão, casou, né? Vamos lá, né? Quando eu era menino, né? Aquele texto muito importante. Vamos lá. Vamos trabalhar. Sei que ofendi metade da plateia aqui. Pastor evangélico fala que não pode jogar FIFA. Mas aí, Jesus vai lá encontrar com ela. E ele quebra todos os princípios da religião. A mulher sozinha evangelizou uma cidade. Pergunta se responde rápido. Quanto tempo essa mulher na sua igreja demoraria para ser missionária? Uns 40 anos, o tempo dela morrer. No time de Jesus é num dia. Porque a gente faz a conta diferente. A gente pensa assim, a mulher teve 5 maridos, agora está com amante. Jesus pensa, essa mulher gosta de gente. Essa mulher, pai, se ela converter, ela converte a cidade. Tá vendo? A gente é preconceituoso. Os discípulos foram por Samaria, entraram na cidade, compraram o pão e voltaram. Porque a gente acostuma em ser discípulo e para de anunciar as boas novas. A mulher não. Chegou lá, falou, o povo converteu, veio ver com Jesus. Amém? Aí Jesus falou assim, vamos consertar um capítulo depois, ele encontra com o homem do tanque de Betesda. 38 anos esperando a sua hora, Jesus chega e fala assim para o homem, quer ser curado? Ele fala, não. Eu estou aqui assim, porque também... Aí assim, 38 anos, nem reparei. Parece que foi ontem. Olha a pergunta de Jesus. Aí a gente fica escandalizado com essas perguntas. Jesus chega para o cego e fala, você quer o quê? Vê um tablet. É porque nós, agora eu faço a piada e falo sério, é porque nós temos o diagnóstico certo para as pessoas. Jesus não, ele quer ouvir. E se o cara quisesse ficar lá 38 anos, qual que é o problema? Você quer ser curado? Às vezes não. Às vezes não. A gente acha que a gente tem um diagnóstico para todas as pessoas. Quem garante que todo cego quer ver? Nós invadimos a privacidade das pessoas. Jesus não. E ele diz para o homem, quer ser curado? Ele não responde nem que sim, nem que não. Ele diz assim, estou aqui, e quando chega a minha vez, alguém pula à minha frente.
Então, na fila dos desesperados, há corruptos, que fizeram aquele homem ficar lá 38 anos. Mas Jesus diz assim, por causa disso, nem entrar no tanque você vai. Levanta e anda. E o cara, puf. A hora que o cara estava indo embora, Jesus falou, não, espera. Pega o seu leito e vai. E quando ele pega o leito e anda, quais são as primeiras pessoas que observam aquele homem? Os fariseus, porque nós somos assim, valorizamos mais coisas do que pessoas. Jesus não. Jesus falou assim, eu vou fazer um jeito das pessoas te verem, os mesmos que te desprezaram por 38 anos. É só você carregar um pedaço de madeira e você se tornará a pessoa mais notável da cidade, porque era dia de sábado. Porque Jesus inverte as nossas lógicas. Ele faz coisas estranhas. Naquele tempo, o impuro que tocasse no puro, o impurificava. Mas com Jesus é diferente. Quem toca nele agora pega. Jesus estava andando. Eu falo brincando, quase tudo, né? Mas tá certo. Jesus estava tão na moda que fazia milagre até de costa. Aí vai passando aqui, ó. Pufom. Nem ele sabia. Ele falou assim, o quê? Tipo... Cara, é muito louco esse texto. Alguém me tocou. Tipo, ele é Deus, meu. Foi pego de surpresa. Mas não foi, tá bom. Foi, mas não foi. Aí a mulher lá tremendo, parece que lá. Porque aquela mulher tocou, não foi nem em Jesus. Foi num pedacinho da sua roupa. Porque na cabeça dela falou assim, se eu apenas o tocar, serei curada. Lázaro estava assistindo. Lázaro estava assistindo. Jesus lá, alguém me tocou, não tocou, tocou, não tocou. E Lázaro lá. A filha dele morrendo. Lembra? Se eu fosse Lázaro, eu falei assim, tá bom, Jesus, fui eu. Vamos. Mas ele está esperando. Aí Jairo está com a filha esperando. Perdão. Aí o texto nos mostra a beleza. Uma incoerência da nossa parte. A mulher sofria quantos anos? Quantos anos tinha filho de Jairo? Tá bom. Então é como se Jesus estivesse falando assim, calma, Jairo. Desde que sua filha nasceu, essa sofre, como que eu não vou vê-la? Como que eu não vou assisti-la? E ele vai caminhando, e por onde Jesus passava, as pessoas transformavam. Não existe uma pessoa que se encontrou com Jesus e não foi transformada. Porque o negócio pega. A glória pega, ele purificava as pessoas. Jesus fez vários encontros. Infelizmente, eu não tenho tempo de falar tudo, eu gosto muito de Jesus. Pode falar? Pode falar, Jesus. Tá bom, mas eu cobro por minuto. Para. Eu não cobro por minuto. Minuto que passa eu cobro. Pastor evangélico cobra por minuto. Tá bom. Aí eu vou lá para o fim. Jesus, não no fim disso aqui, no fim do evangelho. Jesus vai ter a entrada triunfal. Pensa no negócio triunfal para Deus. Não é para você não. Não é cruz e carrinho assim não. Jesus vai ter a entrada triunfal. Ele reúne os discípulos e falou assim, cansei. É agora, segura, aperta o cinto. Vai lá e pega o burrinho. Mas não é qualquer um não, irmão. Ninguém nunca nem montou. Agora cansei, agora é prosperidade. Cansei de ser pobre. Quem nunca falou isso? Aí os caras falam assim, qual o burrinho? Ele é abusado, falou assim, vai estar amarrado. Só ir lá encontrar com ele, está me esperando. Destrado o burro. É só chamar que ele vem pelo nome. Vem, burrinho, ele vem. Aí ele vem vindo. Aí Jesus monta no burrinho, entrada triunfal de Jesus. Monta no burrinho. E não era nem burro, era burrinho. Eu imagino Jesus quase arrastando, sabe quando você monta num pônei? Fica meio assim, você passar no barranco, pega no dedo. Jesus lá. Vacalhei hoje, vacalhei. Os caras vão tirar meu oferta. Aí ele fala assim, não, agora é entrada triunfal, prepara, põe o óculos, gente, vou brilhar hoje. Aí ele fala assim, hoje, né, a luz do mundo e tal. Né? Aí Jesus vai, passa, bebê, e tal, fala assim, agora é entrada triunfal, prepara. Aí o pessoal prepara.
trapos de roupa com folhas de palmeiras. Calma que tem mais. Vou abusar aqui. As viúvas de Nazaré e de Jerusalém gritarão o meu nome. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Mas uma entrada triunfal de um rei não é assim. Ela exige pelo menos 3 movimentos. Jesus está nos ensinando aqui. Primeiro movimento, todas as vezes que um rei entrava numa nova cidade, ele vinha com uma cavalaria. Jesus vem montado num burrinho. O rei exigia tapetes vermelhos. Jesus vem com um trapo de roupa. E o rei só entrava quando as trombetas começavam a soar. Mas Jesus de Nazaré entra com as vozes roucas das viúvas humilhadas de Jerusalém. Porque ele é o rei da glória. Não precisa ser glorificado porque já foi. Não precisa ser aceito porque já é. Não precisa de nada disso que nós criamos. Mas Jesus falou assim, não, agora vai dar certo. Entrada triunfal, preparei, foi mais ou menos. Agora eu vou lá na cruz, o pessoal vai ver. O pessoal vai ver. Aí vai lá o Jesus na cruz, é até massa, fala a verdade. Então Jesus assim, cabelo tratado. Ele olha para você assim, dá um pouco de medo, um pouco de bonito. Porque você nunca brinca com Jesus, não pode. Eu só brinquei depois que a igreja me mandou embora. Aí eu comecei também, vou avacalhar. Não é, eu tenho limites. Mas quando Jesus vai, antes ele se encontra com os discípulos e lava os pés dos discípulos. Qual mestre fez isso? Ele lavou o pé de 12 homens que andavam descalços, sandálias rasgadas. O dia inteiro, era de noite, gente. Aí ele chega em Pedro, ele fala assim, não, vai lavar não. Se fosse Jesus, fosse ufa, menos um. Jesus fala o quê? Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro, né? Pedro que é Pedro, então lava, já que vai banhar. Aí Jesus, não, mas não é isso. Tudo. Tá bom, lava, serve os discípulos, tudo. Aí vem os soldados. Os soldados pegaram Jesus falou assim, agora vocês vão ver. Mexeram comigo? Os soldados vêm, ele falou assim, eu sou cachorro. Com pau, com pedra, tá? E Pedro tira a espada e dá na orelha do cara. Se eu sou Jesus, eu falo, vai. Aqui é qualificado o time, mano. O próximo que vier não erra não, é no pescoço. Quem que vem? Jesus vai lá e conserta. Eu imagino Jesus e Pedro assim. Consertar, ué. Essa briga não vai terminar nunca. Mas Jesus conserta a orelha do cara que vai crucificar ele. Assim, quem vai me crucificar? Você? Desse jeito. Não, arruma essa orelha. Todo sangrando aí. Vem cá, vamos direitinho para lá. Ué. Vocês vieram me pegar, era só me falar que eu ia. Tá vendo? Um cara muito bem resolvido. Aí Jesus vai lá na cruz. Tá lá na cruz. 2 ladrões, um do lado do outro. Ele no meio, um dos seus lados. Aí um fala com ele umas coisas estranhas, fala nada. O outro começa a falar com ele. Fala para mim se você fosse Jesus, estivesse na cruz, vê um ladrão falar com você. Eu falo, Jesus tem ministério com ladrão. Antes disso, ele salvou um ladrão. Qual? Barrabás. Aí Jesus tomando o lugar de novo de alguém. Salvou o ladrão. Vai ter outra chance. Deixa que eu morro. Vai lá na cruz, o outro ladrão. Falei assim, outro ladrão? Só tem ladrão aqui? Outro ladrão. Jesus, lembra de mim? Se fosse Jesus, o que você ia falar para esse cara? Agora você quer, né, ô vagabundo? Viveu a vida aí, roubando, roubou minha mãe, roubou todo mundo aí. Vai pro inferno, irmão. Não dá tempo. Não dá tempo mais. Você nem fez profissão de fé na presbiteriana lá, você não batizou. Nem batizou. Vai pro inferno, falou. Eu ia dar uma de Jesus mais massa, assim. O cara, Jesus, eu sou aqui, ó. Tô nem ouvindo. Fala a verdade. Mas Jesus não, ele vai inaugurar um paraíso com ladrão. Irmão, não se surpreenda. Se você for recebido lá, não vai ser por Abraão, não.
De repente vê o ladrão da cruz. Ô, prazer, sou ladrão lá da cruz. Você fica até meio assustado. Fala assim, qual porta eu entrei? Tem gente que vai ser surpreendido no céu. Ser surpreendido no céu. Porque Jesus faz isso com Barrabás, salva o ladrão e chama Judas. Então o ministério com o ladrão, Jesus é embaçado. Aí depois que Jesus vai, ele morre. Ele morre. Aí os discípulos estão, segundo o João, estão com medo dos judeus, presos numa casa. Jesus tinha falado, eu vou morrer. Gente, quantas vezes Jesus falou isso? Vou morrer no terceiro dia, me esperem lá, vai dar tudo certo. Confia no Pai. Confia, vai dar certo, vai dar certo. E os discípulos? As mulheres foram lá, terminar de embalsamar Jesus. Essa é a grande verdade, né? Que levava lá perfumes, negócios, aromas. Jesus não estava lá. Acho fantástico que os anjos dizem. Por que vocês estão procurando aqui entre os mortos o que vive? Bacana demais. Aí Jesus falou assim, uai, cadê o pessoal? Porque ele estava lá na expectativa. Eu imagino Jesus esperando assim, sábado. Porque a gente tem impressão de um negócio meio sim. Jesus lá contando as horas para sair. Cadê que hora que o sol vai raiar? Opa, 6 horas. Cadê o pessoal? Não está. Está todo mundo preso. Irmão, aí você tem 11 discípulos que te acompanham há 3 anos no seu ministério. Você fica sabendo que os 11 te traíram. Os 11 te traíram. Aí você sai no dia da sua ressurreição para encontrar com eles. Eles estão longe de você. Eles não ficaram para te ver. Você é Deus. Você é Deus. Lembra que você é Deus. Aí você vai encontrar. Chega alguém, cochicha sua orelha. Você é Deus. Pode ter sido você mesmo. Fala assim para você. Eles estão lá na casa, os 11. Fala assim, agora eles vão ver. Irmão, fala assim. Os 11 traidores da sua vida estão juntos. Você não precisa nem sair procurando. Você nem sai procurando. Você chega lá e fala assim, é aqui? Eu falei, precisa esperar lá. Agora vocês vão ver. Morreu. Não, o que Jesus faz? Vou falar o que Jesus faz. Ele abre lá e fala assim, paz seja convosco. Como é que alguém consegue dar paz nesse momento? Como é que ele consegue? Porque ele é o Deus de paz. E o que faltava no coração dos homens que tinham medo? Paz. Ele vai entregar o que estava ali faltando. Não vai fazer prestação de conta. Porque ele fez isso 3 vezes. Logo depois os caras sumiram de novo. Não é possível. Aí veio o anjo, falou para ele, chegou lá. Gente, paz. Vocês não entenderam? Gente, tá tudo certo, não precisa ficar com medo, está na paz. Aí Jesus vai e encontra com Pedro, lá em João capítulo 21. Pedro pescando. Essa passagem, essa é muito legal. Jesus vai na praia, os caras estão um pouco afastados, Jesus diz assim, joga do outro lado. É a mesma coisa de Lucas capítulo 5. O Pedro é outro, os discípulos são outros, eles mudaram, mas eles estão caindo naquilo. Aí, o que ele está falando? Vai, gente, joga do outro lado. Aí o negócio, enrosca. Pegaram muitos peixes, 150, muitos peixes. Aí vai, muitos peixes. Pedro é louco, Pedro é maluco. Você vai falar assim, Jesus, o quê? Pula na água, era mais fácil com barco. Hein? Aí ele pula, sai nadando, vai no pé de Jesus, e aí o texto diz que ninguém ousava perguntar se era ele. Porque todo mundo sabia. Agora eu vou falar um negócio para você responde rápido. Quando Jesus está na praia, o que ele estava fazendo? Churrasco, mas ele não pescou. Jesus não pescou e estava fazendo churrasco. E os caras pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Tem base isso. Aí Jesus vai ensinar um negócio para Pedro, muito sério, que eu quero que eu e você aprenda aqui nessa noite. Jesus está entendendo, mostrando para Pedro, assim, você ainda não entendeu? Eu governo o universo. Eu sei onde os peixes estão. Eu chamo, eles vêm. E se você quiser saber qual que tem uma moeda, eu até te falo. A gente fala assim, porque às vezes tudo que eu falo é meio engraçado, mas presta atenção nesse sentido. O cara que não pescou tem peixe. Pescadores profissionais não pegaram absolutamente nada. Ele sabe. Ele é esse Deus de toda a glória. E aí Jesus vai conversar com Pedro algo tão simples. E diz para Pedro, Pedro, tu me amas? A gente fica aqui, é ágapo, é filéu. Meu irmão, é amor. Amor, você me ama, não ama, você sabe tudo. Aí sim, Jesus parou de perguntar.
Quando Pedro fala assim, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele fala assim, agora você percebeu. Então, se você me ama, faz o quê? Ame as pessoas. Cuide das pessoas. Agora eu vou terminar aqui e vou fazer uma pergunta, você responde rápido. Qual é a diferença de Jesus depois da sua ressurreição e do Jesus antes da sua ressurreição? É rápido. Não dá para pensar muito. Alguém acertou. Nenhuma. Por que nenhuma? Porque não muda. Ele não muda. Ele vai lá encontrar com os discípulos de Emaús, assim, o que Jesus fez lá com os discípulos de Emaús? O que fez lá antes? Ele partiu o quê? Os pães, e saiu. Porque eu quero te falar uma coisa muito séria, muito séria. O Jesus que se demonstra na sua fragilidade na manjedoura é o mesmo Jesus que encontra com os discípulos, que encontra com Pedro. Ele fala exatamente as mesmas palavras. E depois os caras até tentam consertar lá em Emaús. Porventura, não queimava seu coração quando ele falava dos profetas, dos salmos? Não. Por que não? Porque eles não aceitavam a imagem do Jesus que eles queriam como Cristo. O Jesus de Nazaré, redimido, ressurreto, o Cristo de Deus, do lado dos caras. E eles não conseguiam ver. Essa é a impressão que eu tenho da igreja brasileira. Estamos formando um Deus que apelidamos de Jesus, que não se parece com o que foi revelado nas Escrituras. E corre um risco de Jesus estar constantemente chegando ao nosso lado, falando coisas sérias para a nossa vida, e nós não estamos ouvindo. Porque nós não queremos o Cristo com aquela imagem, com aquela afeição, com aquela típica fragilidade. Por isso que nós, quando falamos de glórias, nós não pensamos em manjedoura. Nós pensamos em algo má. Quando nós falamos de triunfo, nós não pensamos em burrinho. E eu volto a te dizer, a imagem que você faz de Jesus define toda a sua vida. Então o Deus da glória é. E se é, Ele sempre será. Um amigo veio me dizer, falou assim, tem uma boa definição para o que eu sou. Eu sou significa eu serei. Eu nunca tinha ouvido isso, mas não me parece que seja isso que a Bíblia relata. Porque o Jesus, na minha concepção, posso estar errado, Ele é a plenitude de Deus. Eu creio em Jesus de Nazaré, o Cristo. Creio no homem da manjedoura, creio em tudo que Ele fez por mim e por você. E creio que Ele tem glória. Por que Deus tem glória em Jesus sendo quem Ele foi? Simplesmente porque Ele é. As imagens que temos criado de Jesus não contemplam a sua santidade. Ou nós aceitamos o fato de quem Cristo é, ou criaremos para nós um Deus que serve para a gente. Eu não quero criar um Deus que serve para mim. Eu quero crer num Deus que eu posso servir. Eu encontro isso em Jesus de Nazaré. O Cristo. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho. Glórias ao Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.